Se existe uma coisa que eu gosto muito é de fazer amigos. Mas não sei se eu gosto tanto como eu gosto da cultura indígena e da cultura africana. E de histórias então? Aí eu me perdi de tanto gostar de tanta coisa que eu estou falando agora. Amigos, histórias, cultura africana e contação de histórias. Hoje eu não vou contar história para vocês. Quem vai contar é o meu amigo Carlos, uma pessoa fantástica que eu conheci na pandemia e espero carregar para a vida. Um irmão de coração que vai contar o baú de histórias para vocês. Duvido vocês não assistirem até o final. Desafio para encontrar uma história tão encantadora como essa. Boa história, boa literatura e aproveitem essa obra-prima da cultura africana. Um beijo e até a próxima, porque tem sempre uma boa história pra gente contar. Olá, tudo bom? Olha só, tem muitas histórias que contam como as histórias vieram para o mundo. E eu vou contar para vocês uma delas que está nesse livro aqui, O Baú das Histórias, de Gale e Haley, que conta um conto africano de Kuakuanansi. E eu acho que é bem interessante, antes de eu começar a contar essa história, ler para vocês o prefácio do livro. Olha só. Muitas histórias africanas, não importa se são ou não sobre Kuakuanansi, o Homem-Aranha, são chamadas histórias de aranha. Este livro conta como isso aconteceu. As histórias de aranha contam como homens ou animais pequenos e frágeis superam outros pela inteligência, vencendo grandes dificuldades. Essas histórias atravessaram o Atlântico nos navios cruéis que traziam escravos para as Américas. Seus descendentes até hoje contam algumas dessas histórias. A Nancy tornou-se a Nancy nas ilhas do Caribe e no sul dos Estados Unidos sobrevive como Tia Nancy, Ann Nancy. Você encontrará muitas palavras africanas nessa história. Claro. Se prestar atenção, poderá entender o que significam pelos sons. Às vezes, palavras e frases são repetidas. Os africanos têm o costume de repetir palavras para fazê-las mais fortes. Por exemplo, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, quer dizer que é muito, muito, muito pequeno. Aliás, quando eu fizer isso, vocês podem repetir comigo. O contador de histórias africano costuma começar suas histórias assim. Não queremos dizer que o que vamos contar é a verdade. É apenas uma história. Deixe-a ir e vir. Há muito tempo atrás, na Terra, não existiam histórias para se contar. Todas as histórias pertenciam a Niami, Deus do céu. Ele as guardava numa caixa de ouro ao lado de seu trono. A Nancy, o Homem-Aranha, queria comprar as histórias do Deus do céu. Ele então teceu uma teia até o céu. Quando o Niame ouviu o que a Nancy queria, ele riu. O preço pelas minhas histórias é que você me traga o Zipo, o leopardo dos dentes terríveis, um boro, os marimbondos que picam como fogo, e Moatia, a fada que nenhum homem viu. A Nancy se curvou e disse: se esse é o preço, pagarei com prazer. Riu novamente o Deus do céu. Como poderá um velhinho tão fraco como o senhor, tão pequeno, pagar o meu preço? Mas a Nancy apenas desceu novamente até a terra
e tratou de ir arranjar as coisas que o Deus do céu exigia. Anansi cortou toda a selva. Iridi, iridi, iridi. Iridi, iridi, iridi. Até encontrar o zebro, o leopardo dos dentes terríveis. Ahá, Anansi! Disse o leopardo. Você chegou na hora certa para ser o meu osso. O que tiver de acontecer, acontecerá, respondeu Anansi. Mas antes vamos brincar do jogo de amarrar. Como é que se joga? Perguntou o leopardo, que adorava um jogo. Com o cipó, respondeu Anansi. É assim, eu vou amarrar você com cipó, pelo pé, pelo pé, pelo pé, pelo pé. Depois te desamarro, e aí é a sua vez de me amarrar. Muito bem, respondeu o leopardo, que pretendia comer Anansi quando fosse a sua vez de amarrar. E assim, Anansi amarrou o zebro. Pelo pé, pelo pé, pelo pé, pelo pé com cipó. Agora, zebro, você está pronto para se encontrar com Deus do céu. E deixou o zebro pendurado numa árvore, todo amarrado. Depois, ele cortou uma folha de bananeira e encheu uma cabaça com água. Ele cortou o mato alto, sora, sora, sora. Sora, 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 até chegar à casa de um bouro. Os marimbondos que picam como fogo. Anansi derramou parte da água em cima da folha de bananeira que ele segurou em cima da cabeça, como se fosse um guarda-chuva. E o resto ele derramou sobre a casa dos marimbondos, gritando: está chovendo, chovendo, chovendo! Vocês não querem entrar na minha cabaça para que a chuva não estrague suas asas? Obrigados, obrigados, uniram os marimbondos, que entraram na cabaça e... Agora, Moro, você está pronto para se encontrar com Deus do céu. E pendurou a cabaça de marimbondos na árvore ao lado do leopardo. Depois, Anansi esculpiu uma pequena boneca de madeira segurando uma tigela. Ele cobriu a boneca dos pés à cabeça com cola de borracha e encheu a tigela com inhame assado. Ele colocou a boneca aos pés de um flamboyant. Anansi amarrou a cabeça da boneca com cipó e foi se esconder atrás de um arbusto. É que naquele flamboyant as fadas costumavam dançar. E em instantes, quem que apareceu? Moatia, a fada que nenhum homem viu, que veio dançando, 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 até os pés do flamboyant, e viu a boneca, segurando a tigela, cheia de inhame. Bebê de borracha, estou com fome. Posso comer um pouco do seu inhame? Disse Moatia. Lá de trás do arbusto, Anansi puxou o cipó para fazer parecer que a boneca dizia assim com a cabeça. Moatia, então, pegou a tigela e comeu todo o inhame. Obrigada, bebê de borracha, disse Moatia. Mas a boneca não respondeu. Bebê de borracha, você não responde quando eu te agradeço? Gritou a fada já meio irritada. Mas a boneca nem se mexeu. Bebê de borracha, se você não responder, eu lhe dou um tapa, disse a fada. Mas a boneca permaneceu parada e calada. Então,
a fada lhe deu um tapa no rosto. Pá! Sua mão ficou grudada na cola de borracha da bochecha da boneca. Bebê de borracha, se você não soltar a minha mão, lhe dou outro tapa. Pá! Agora, a tia tinha as duas mãos coladas nas bochechas da boneca de madeira. Estava furiosa. Tentou empurrar a boneca com os pés, que acabaram grudados também. Nesse momento, a Nancy saiu do seu esconderijo. Agora, minha tia, você está pronta para se encontrar com Deus do céu. E levou a fada para a árvore, onde o leopardo e os marimbondos estavam esperando. Depois disso, a Nancy teceu uma longa teia em volta dos seus tesouros. E outra teia até o céu. Foi arrastando seus tesouros e os derramou sobre o Deus do céu. Ó Niame, aqui está o preço que você pede pelas suas histórias. O zebo, o leopardo dos dentes terríveis, um boro, os marimbondos que picam como fogo, e Moatia, a fada que nenhum homem viu. Niame mandou chamar todos os nobres de sua corte e disse em voz bem alta: o pequeno Anansi, o Homem-Aranha, pagou o preço que peço por minhas histórias. Todos cantem seu louvor. Eu ordeno. De agora em diante e para sempre, todas as minhas histórias pertencem a Anansi e deverão ser chamadas Histórias do Homem-Aranha. Os nobres todos reunidos gritaram: viva, viva, viva! E então a Nancy pegou o baú de ouro, cheio de histórias, e o levou de volta para o vilarejo, para as pessoas do vilarejo. E quando ele abriu a caixa, todas as histórias se espalharam pelos 4 cantos do mundo, até chegarem